Boa noite, meus amados irmãos. Daqui a pouco entramos ao vivo com mais um Papo de Discípulo. Tempo de conhecer a Deus e crescer no conhecimento do nosso Senhor. Nossa. Deixa eu ver aqui como é que eu tenho que fazer. Muito bom, estamos aqui, já estamos ao vivo, daqui a pouco começamos, estamos ao vivo no Instagram, no meu Instagram pessoal e aqui no Facebook da nossa Igreja IPI Betânia, aqui em José Bonifácio. É muito bom estar com você, você que já chegou, dá o seu olá, o seu boa noite para eu saber quem está entrando aqui. Me fala do som, me fala da imagem, fala como é que está essa transmissão, né? Espero que esteja bem, esteja bom aí o som. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho o meu... Eu acho que o microfone está um pouco alto. Deixa eu diminuir um cadinho aqui também. Bom ter você aqui hoje, segunda-feira, né? Temos aí motivos de oração também. Estamos aí com o nosso presidente do presbitério, com o Covid, e está internado, mas ele está bem, viu, irmãos? Né? Para quem está entrando, ele não está, não está mausaço, né? Graças a Deus, tá com uma saturação lá, eu não entendo muito bem, mas Deus já está abençoando muito a vida dele, certamente vai tirá-lo dessa. Amém? Nós vamos ter hoje uma atividade extra, né? Eu só vou conseguir fazer isso aqui, eu acho que pelo Facebook. Ao final eu vou compartilhar com você 3 perguntas referentes ao tema de hoje para a nossa reflexão, para você fazer uma revisão, ok? Isso vai ser muito legal. Então você fique esperto aí, que vai aparecer uma tarefinha, entre aspas, né? Para nós compartilharmos, ok? Muito importante, você tem total liberdade de fazer perguntas nos comentários. Deixe a sua pergunta se você assim quiser. Ou tire a sua dúvida, como fez a irmã, a nossa irmã, né? Não vou citar o nome dela, mas me ligou para tirar uma dúvida. Pastor, olha, a aula foi assim, eu fiquei com uma dúvida aqui. O senhor pode, por favor, tirar a dúvida? E eu tirei a dúvida lá, ok? Irmãos, eu preciso do feedback de vocês sobre o som, sobre o vídeo, se está tudo ok, se eu já posso começar. Nós vamos começar orando ao Senhor Jesus, pedindo a Deus a bênção dele para esta noite. Já vamos colocar a vida do nosso irmão Sidney, né? E também de todos aqueles que estão enfermos. Amém? Então vai me dando essa resposta, que ela é muito importante, ok? Vamos orar? Pai amado e bondoso, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite, ó Deus, porque temos o desejo no nosso coração de conhecer-te mais e cada dia mais, ó Pai, de aprender mais de Ti e sobre o Senhor. Por isso, Pai, ilumina
a nossa mente, ilumina os nossos corações, para que cresçamos no conhecimento do Senhor e para que este conhecimento fortaleça a nossa fé e nos ajude, Pai, a entender a Tua soberana vontade, a Tua vontade boa, perfeita e agradável, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amados, hoje o tema então é o Deus único e santo. O texto base para a nossa reflexão ou para o nosso estudo é Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que diz assim: Ouve, ó Israel. Olha só, tá tudo ótimo. Amém. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta frase, ela é chave para compreendermos a unicidade de Deus, né? Entendemos um pouco mais sobre o nosso Deus. Qual é o pano de fundo deste verso, que para o judeu era o verso divisor de águas? O pano de fundo é o povo, Deus tirou o povo do Egito, trouxe lá, lembra, Moisés, chama Moisés, né? O povo vai para o Egito, deixa eu ir voltando na história aqui. O povo de Israel vai para o Egito com José, certo? Lá o povo se multiplica e se torna, depois, em determinado momento, escravo do faraó, né? O faraó, que era bondoso com José, morreu, e aí então os outros faraós falam: esse povo cresce demais, cresce que nem coelho, é melhor escravizá-los, senão eles vão dominar sobre nós. E o povo ali era escravo. Deus chama Moisés, né? Deus chama Moisés e diz para Moisés: vai lá que eu ouvi o clamor do meu povo, o choro do meu povo, e liberta o povo de Israel. Só que isso foi depois de 400 anos. Então pensa comigo, depois de 400 anos, o povo de Israel ainda tinha alguns resquícios de memória sobre o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e José, mas também tinha o conhecimento ou a crença em outros deuses. Nós vemos isso facilmente quando eles constroem o bezerro de ouro. De onde vem o bezerro de ouro? Lá de um deus do Egito, certo? E outra coisa, quando Deus liberta o povo do Egito, não vem só descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, vem toda a leva de escravos, pessoas de tudo quanto era lugar. Eles saem junto com o povo, ok? Muitos, e talvez a sua grande maioria, acreditavam em inúmeros deuses. Um exemplo que nos prova isso, quando Moisés chega para falar com Deus, e Deus diz: vai, liberta o meu povo, Moisés pergunta: qual que é o nome do Senhor? Ele diz: o eu sou, diga lá que o eu sou me enviou. Por quê? Porque Deus não tem nome, Deus não tem imagem, Deus é Deus. Mas quando Moisés chega no Egito, o povo pergunta: que Deus é esse que está vindo nos libertar? E aí Moisés fala: o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E por muito tempo o povo acreditou que existia, além do Deus de Israel, outros deuses. Deuteronômio 6, verso 4, tem o objetivo de inculcar na mente do povo que só existe um Deus. E que este Deus só se revelou ao povo de Israel. Entenda isso, isso é importante para o nosso estudo, certo? Este Deus, um único Deus, ele se revela apenas ao povo de Israel. Posteriormente, esse Deus se faz carne em Cristo Jesus, e o Verbo se fez carne. O Verbo que é Deus, que era Deus, se fez carne. Certo? A partir de Jesus, então, Deus começa a alcançar outras nações. Porém, Deus jamais se revela em outras religiões.
certo? Deus não se revela com outros nomes. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque existem linhas teológicas que acreditam que Deus, ou heresias aí, que acredita-se que Deus, ele se revelou, por exemplo, lá o Deus lá, a Shiva lá na Índia, é o mesmo Deus, Yahvé, de Israel. Isso é errado, isso é heresia. Existe apenas um Deus que se revela ao povo de Israel, se revela em Cristo Jesus, e é o Deus o qual hoje nós servimos. E ele se revela a todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E todo aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador, ele precisa automaticamente abandonar os seus ídolos. Quem são os seus ídolos? Todo aquele ser, todo aquele objeto que a pessoa se utiliza para adorar e cultuar. Isso é um ídolo, isso tem que ser eliminado. Ok? Por isso que qualquer religião que diga que adora a Deus, mas tenha outros pequenos deuses que merecem adoração, não é uma religião verdadeiramente cristã. Não é. Não se engane. Deus do início já disse: Israel, eu sou o único Deus. Adorarás somente a mim, ele diz. Este é o princípio central da ideia que Deus é o Deus único. Ele é o Deus verdadeiro, mas ele é um Deus único, certo? Esse é o Deus a quem nós servimos. Então, irmãos, não, por isso que eu, Eduardo, e assim como dezenas ou centenas de pastores, eu acredito que a grande maioria, nós não praticamos o ecumenismo no sentido de adorar a Deus junto com religiões que não adoram exclusivamente a Deus. Não existe esse tipo de ecumenismo na igreja. Não pode existir esse ecumenismo no seu coração. Ah, pastor, vamos juntar lá com o rabino islâmico, vamos juntar lá com o católico lá, a hora que ele for rezar Ave Maria, a gente não reza. Não, se está adorando alguém além de Deus, não deve haver unidade espiritual, porque está errado. Está errado. A fé, ela olha e vê somente Deus como o Senhor e digno de adoração, reverência, digno de contemplação. Entenda isso. Isso é bíblico, o texto diz isso. Amém? Deu para entender sobre a unidade? Espero que tenha entendido muito bem. Vamos lá, vamos seguir. Entramos um pouquinho agora na santidade. Vamos navegar, falar mais sobre a unidade, Deus ser único, mas vamos falar agora dessa santidade. Tanto a santidade, e a palavra santidade no hebraico, cadê meu irmão, professor de hebraico, para me ajudar? É kadosh, né? Significa separado, colocado à parte, né? Ou separado do uso comum, separado do que é comum, diferente de tudo, né? Tanto a santidade como a unicidade são atributos preeminentes de Deus. Ou seja, fazem parte do seu interior, fazem parte da sua essência, da sua natureza. Deus é o único Deus porque só Ele existe enquanto Deus. Entendeu? Ninguém se transforma em Deus. Coisas não se transformam em deuses. Ok? Nós vamos falar de algumas histórias sobre essas que são bem interessantes. Mas vamos seguindo aqui. E as maiores verdades que podemos aprender sobre Ele é a sua santidade e a sua unicidade. Cada atributo divino
que possa ser estudado, é simplesmente uma expressão da santidade e unicidade demonstrada, que demonstra que ele é distinto da sua criação, absolutamente separado e um ser completamente diferente. Olha que legal isso, irmãos, entenda isso. Deus é único e santo e ele é totalmente diferente da sua criação, certo? Nós não chegamos nem um pouco perto de Deus. Por isso a ideia de santo, né? Separado, diferente, né? Eu acho que eu chutei a minha câmera aqui. Tremeu, hein, irmãos? Deixa eu arrumar ela aqui. Ó, deixa eu ajeitar ela aqui um pouquinho. Ai, amém. Aqui, agora acho que melhorou um pouquinho. Ficou meio de ladinho. Vamos seguir aqui. A glória de Deus. Ok? Muito bem. Deus, então, é assim, único e santo. A natureza triuna de Deus é uma expressão de sua santidade e também de sua unicidade. Isso é muito interessante, porque alguém me diz, pastor, se Deus é único, como que Deus é uma trindade? Então vamos definir trindade. Trindade, teologicamente, é um Deus que se revela em 3 pessoas distintas, certo? Da mesma essência. Não são 3 deuses, é um Deus. Pastor, como que isso é possível? Não sei. A Bíblia diz que é assim. Isso é verdade. A teologia responde desse jeito. Não dá para explicar o aspecto trinitário exatamente por estar além da nossa capacidade intelectual humana de compreender a Deus. Isso é simples. Ou seja, Deus se revelou único, certo? Mas triuno. Ok? Como isso é possível? Porque ele é Deus. Não é? É uma resposta simplória, pastor. Como assim? Porque ele é Deus e ponto final? Mas é isso, irmãos. Ok? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambos são um. Ok? Jesus dizia, eu e o Pai somos um. É o que é aquilo, até onde conseguimos alcançar, certo? Vamos lá. A perfeição, a sua natureza eterna, a sua autoexistência, ou seja, Deus, ele não foi criado, ele não surgiu, ele sempre foi, né? Tem alguém que diz que o ateu disse Deus não existe, e aí um teólogo falou, realmente, ele não existe, porque só existe aquilo que foi criado. Deus, ele é, porque ele sempre existiu. Ele é, e ponto final. Quando falamos da sua imutabilidade, ou seja, que Deus não muda, não há possibilidade de Deus mudar alguma parte dele, a mudar a sua essência, né? Porque ele é aquilo que ele é. A onipotência que nós falamos semana passada, ele é todo poderoso, ele tem toda a autoridade, todo o poder, a sua onipresença, ele está presente em todos os lugares, plenamente, não um Deus dividido, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, não, Deus está vendo tudo, ele está presente em todo lugar. E a sua onisciência, ou seja, ele é o pleno saber, né? Alguém que ignora a palavra, por exemplo, de Deus, o conselho do Evangelho, né? O mandamento de Jesus, dizendo que esse caminho é o melhor, é uma pessoa que está ignorando a onisciência de Deus. O conhecimento de Deus sobre a sua criação, o conhecimento pleno de Deus sobre a sua criação, o conhecimento pleno de Deus sobre Ele mesmo e o conhecimento pleno sobre a vida que Ele criou. Olha só que interessante, né? Tudo isso que eu falei aqui são expressões da sua santidade e da sua unicidade. Por isso Ele é único, por isso Ele é santo. A santidade de Deus também significa que ele transcende a corrupção moral da sua criação e que está separado de tudo que é profano e pecaminoso, né?
Ou seja, não tem como existir em Deus o mal, porque o mal seria o mal, ele é a ausência do bem. O que, na verdade, alguns dizem, né, que o bem, somente existe o bem, que o mal não existe. É interessante, eu sei que é meio filosófico isso, mas é interessante. Então, se Deus é pleno, não pode existir mal, porque em Deus não tem ausência do bem, não tem ausência, ele é o bem, em sua essência e excelência. Não é? Deus, ele não se contaminou e nunca se contaminará com a corrupção da sua criação. Deus não pode pecar, Deus não pode sentir prazer no pecado, Deus não pode ter comunhão com o pecado. É óbvio, certo? Deus não tem como chegar nesse lugar. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Falando de início um pouquinho, isso tem a ver, querido, com a forma como nos relacionamos com Deus, né? Eu estava esses dias refletindo, escrevi um texto, não publiquei, achei ele um pouco grande, mas acabei não publicando esse artigo em lugar algum. Mas eu fiquei pensando nas nossas orações. Se olhamos para um Deus santo que de maneira alguma tem alguma compactua com o pecado, como é possível nós entrarmos na presença de Deus e termos uma atitude egoísta e egocêntrica, uma atitude materialista? Você já pensou nisso? Como se Deus se corrompesse com os nossos caprichos. Olha que loucura! Cai por terra a teologia da prosperidade, por exemplo. Cai por terra toda aquela ideia de que Deus está demasiadamente preocupado com o nosso bem-estar material. E é porque a palavra de Deus dele diz que ele, para a gente não juntar tesouro na terra, e aí a gente acaba achando que fica lá falando para Deus, Deus, eu quero dinheiro, eu quero riquezas, eu quero bens. Percebeu a incompatibilidade? E percebe como é importante você entender o que é Deus ser santo, Deus ser único? A sua postura diante de Deus precisa ser bem diferente, então, e muitas vezes, certo? Levando em consideração aquilo que Deus é, né? Olha o que diz em Isaías, capítulo 6, verso 3º. Põe aí, minha irmã, gostei de você pôr os versículos aí, manda ver. Muito bom isso. Isaías 6.3, verso 3. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória, da sua glória ou da glória de Deus. Pois bem, a santidade de Deus, então, ela é algo que extrapola a nossa compreensão até mesmo, mas ela se manifesta plena em sua obra. No Salmo 145, verso 17, diz que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Aleluia! Ou seja, nada, senão o que é excelente, procede de Deus. Tudo que vem de Deus é perfeito, é santo. A santidade é o padrão de todas as ações de Deus. Diz o texto bíblico lá em Gênesis que Deus viu que tudo era bom, ou tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Tudo era muito bom. Ou seja, tudo que Deus fez não tinha nenhuma imperfeição ou impureza. Nada poderia ter sido feito com algo de forma irregular ou errada. Jamais. Até mesmo o homem. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes 7, versículo 29. É um texto interessante, eu quero convidar você a abri-lo junto comigo. Vamos lá? Deixa eu achar ele aqui também. Eclesiastes,
capítulo 7, versículo 29. Esse versículo é interessante. O que eu descobri é somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele, o ser humano, por sua liberdade, se meteu em muitos problemas. Deu para entender? Deus fez o homem reto, Deus fez o homem perfeito. Agora, Deus deu a possibilidade de escolha. Deus deu uma liberdade para o homem, para que o homem não fosse um robô, né? Uma marionete nas mãos de Deus. Mesmo porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, contudo, resolveu trilhar um outro caminho. Hoje, o seu agir na história continua santo, ou seja, Deus continua agindo de forma perfeita, exclusiva e sem contaminação. Esse é um outro aspecto que a gente deve levar em consideração. Amém, irmãos? Isso é algo que a gente tem que refletir. Ou seja, Deus, ele é santo. Não há erro em Deus. Então, tudo o que acontece ao redor do mundo, né, tem a ver com um propósito santo de Deus. Ok? Santo de Deus. Amém? Deus é santo em tudo que ele faz. Deus é santo, ou a santidade de Deus se manifesta na sua lei. Romanos 7, verso 12, diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Oh, meu Deus! Isso é algo maravilhoso. Deus tem a sua lei em santidade. Ela é santa à medida que difere de todas as leis deste mundo. O seu padrão é perfeito e os seus resultados geram vida de paz, alegria e justiça. Ok? Se ela é santa, ela é diferente e ela é pura, ok? Por ser distinta dos valores do mundo, proíbe o pecado em todas as suas variantes. É óbvio, se a gente colocar o oposto à santidade, o pecado, então a lei do Senhor, ela é santa, ela repudia o pecado em todas as suas variantes. Ela repudia os intentos da mente, como a contaminação do corpo e o desejo secreto, como ato abertamente praticado. O que eu estou dizendo aqui? A palavra de Deus diz que ela esquadrinha, ou que ela vai no profundo da alma e discerne o coração. É muito interessante isso. Se a lei é santa, irmãos, não há a menor possibilidade de nós torcermos a palavra de Deus. E é isso o que o conceito de interpretação faz. Por isso que eu bato nessa tecla. A Bíblia, ela não é feita para ser interpretada. Interpretação pressupõe uma leitura a partir de mim, do homem, do ser carnal e pecador e imperfeito. A palavra de Deus precisa ser compreendida a partir da iluminação do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, que sonda o coração e conhece plenamente a Deus, conhece os porquês da palavra e dos seus mandamentos. E é o Espírito que me explica a palavra, certo? Seja através da minha leitura, da minha meditação, seja através de alguém que está pregando e explicando a palavra a partir do Espírito Santo. É muito diferente de interpretar, ok? Entenda bem isso. Que Deus ilumine o teu coração para você compreender isso.
A Bíblia então é feita para ser compreendida à luz ou a partir do Espírito Santo e ela precisa ser praticada no poder do Espírito Santo, porque sem ele a gente não consegue. Quando eu compreendo então a palavra, eu experimento, preste atenção nisso, a santidade. A Bíblia fala, sede santos porque o Senhor teu Deus é santo. Quando eu experimento a palavra de Deus, eu a pratico a partir da compreensão dela, eu então, de fato, vivo em santidade. Isso é lindo. Isso é pleno, isso é perfeito. Ok? Isso é perfeito. Vamos seguir o texto então. Por isso está escrito sim. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Olha que interessante, ele ilumina os olhos, ele abre os olhos. A palavra de Deus abre os nossos olhos para compreendermos o que Deus quer com a sua palavra santa para vivermos em santidade. Não há santidade sem prática da palavra de Deus. Ok? Muito bem. Estamos caminhando aí já para o último ponto aqui. Vamos lá. A santidade de Deus agora se manifesta na cruz. Verso 12 de Hebreus 10. De maneira... deixa eu ler o texto. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Perceba a expressão único sacrifício. Um sacrifício exclusivo ou um sacrifício santo. Por quê? Porque é perfeito, é eficaz para libertar do pecado. De maneira espantosa, a expiação demonstra a santidade infinita de Deus, seu ódio ao pecado e amor pelo pecador. Na cruz, Deus, ao entregar seu Filho, revela o seu caráter único e perfeito e sua maneira santa de salvar o pecador da perdição. Vamos voltar à unicidade de Deus. Deus é único porque ele é o único Deus que salva a humanidade. Não há salvação em nenhum Deus, porque nenhum Deus existe. Vamos lembrar da história lá do profeta Elias e os profetas de Baal. Quando os profetas clamam Baal, Baal não aparece, ele não existe. Ok? Todas as religiões, elas que não creem no Deus verdadeiro, no Deus de Israel, em Yahvé, né? Eles tomam a salvação como um meio de conquista humana. Porque não há redenção fora de Deus. Só há redenção em Cristo Jesus, que é o próprio Deus. Certo? Deus demonstra que é único pelo seu amor à humanidade. Pelo seu amor à humanidade. Amém, queridos? Deus é bom demais, né? Bendito seja o seu nome, pois aquilo que a sua santidade exigiu, a sua graça supriu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A partir do momento, então, em que nós nos convertemos e entregamos nossa vida para Jesus, nós somos separados para Deus, para assim vivermos em santidade a partir da sua palavra e no poder do Espírito Santo. Olha que interessante, não teríamos como viver em santidade se não fosse Deus Santo salvando pecadores por meio de Cristo Jesus. Todo pobre pecador que correu para ele em busca de refúgio foi e permanece aceito nele, porque ele ama e ele é santo. Posto que Deus é santo, requer de nós que nos aproximemos dele com máxima reverência. Deus deve ser
extremo. Deus deve ser em extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Salmo 89, verso 7. Salmo 99, 5. Portanto, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante dele do escapelo de seus pés, porque ele é santo. Amados, nós precisamos aqui parar e refletir um pouquinho sobre como nos apresentamos diante desse Deus. Deixa eu compartilhar algo que eu acho muito interessante. Eu já ouvi na igreja frases do tipo: olha, pastor, se vocês não me quiserem nessa igreja, tem outras igrejas que me querem. Já ouvi isso. Olha, pastor, eu quero ficar aqui na igreja, mas tem que ser do meu jeito. Senão eu não quero ficar aqui. Já ouviu isso? Vivemos hoje uma época onde supervalorizou as igrejas, as denominações, as estruturas religiosas e eclesiásticas. E as estruturas religiosas e eclesiásticas ficaram tão em evidência que parece que querem ofuscar o Deus da igreja. Nós não estamos na igreja por causa das pessoas. Nós estamos na igreja pela misericórdia de Deus. Se nós estamos na igreja é para adorar a Deus. Agora, adorar a Deus é como Ele quer ser adorado. Adorar a Deus é adorar o Deus Santo, único e perfeito. Não existe um Deus da minha igreja e um Deus da outra igreja, é um único Deus. Ah, não, mas é que na outra igreja Deus me recebe do jeito que eu sou. Aqui Deus é muito exigente. Não, é o mesmo Deus. É a mesma Bíblia. Só muda a denominação e o jeitão nosso lá de fazer culto. Percebe, irmãos? Como isso é interessante. Nós temos que resgatar na nossa vida diária a reverência à santidade de Deus. Reconhecer que somos santos, separados para Deus. Porque Ele, santo, foi gracioso em nos salvar. E o mínimo que podemos fazer é buscar andar em santidade. E para isso olhar para a sua palavra com reverência também. Amém, irmãos? Irmãos, estão falando um pouco amém aí. Escreve se você está entendendo. Fala estou entendendo aí, pastor. Pode ficar em paz. Ou põe a sua dúvida. Espero estar sendo claro. Mas devemos querer amoldar-nos a Deus. Eu já li esse texto, vou ler de novo. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós não somos aqui onipotentes, nem oniscientes como Deus. Claro que não. Certo? Mas temos que ser santo, ou seja, diferentes deste mundo mau. Diferentes deste mundo. Irmãos, isso tem a ver com santidade. É a maneira de viver que resplandeça o Cristo, ou a humanidade de Cristo. Esta é a maneira primordial de honrar a Deus. Se o meu comportamento, se a minha maneira de ser, se a minha maneira de viver, de existir, não é compatível à santidade de Deus, ou à vida de Cristo, então eu não tenho nem o direito de entrar na presença do Deus Santo e único. Amém? Espero que você tenha entendido o que é santidade, o que é esta
e o que é a unicidade de Deus, ok? E espero que você tenha entendido o que é você ser santo. Muito bom. Eu vou colocar agora no WhatsApp da igreja 3 perguntinhas para a nossa reflexão. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui no... Aqui, acho que é o que eu tenho que fazer. Ok, achei aqui. Vamos lá. Tô mandando. Agora lá no nosso WhatsApp, os nossos 3 grupos principais. Se eu encontrar eles 3, achei. O de mulheres eu não participo, alguém ponha. Então hoje você vai, ou amanhã, nessa semana, refletir sobre essas 3 perguntas. Olha aí elas para mim. Como você entende a expressão Deus é o único Deus? A partir do que você ouviu eu falar aqui. Como a santidade define o caráter de Deus? E quais atitudes práticas você tem tomado para desenvolver a sua santidade? Ok? Irmãos, façam isso de uma forma... Se vocês quiserem me mandar as respostas, podem mandar. Eu vou ter muita alegria em ler cada resposta de vocês, tá? Mandem para mim, escrevam, não precisa escrever no grupo, manda no particular para mim, ok? Se quiser mandar em Word, PDF, manda no meu WhatsApp também, eu vou ler com muito carinho as suas respostas, ok? Vamos estudar, vamos crescer. Eu tava com isso no coração, a Roseli falou, pastor, precisa ter alguma coisa assim para o pessoal dar continuidade ao estudo. Eu acho que é super legal isso mesmo, eu acho que é muito importante e vamos estudar mais mesmo. Então responda essas 3 perguntas, medite sobre elas, reflita sobre elas, vamos crescer, irmãos, no conhecimento da palavra de Deus, ok? Nós temos mais 2 temas que nós vamos trabalhar nos próximos domingos, nas próximas segundas. Depois nós vamos entrar em soteriologia, ok? Vamos falar de doutrinas, sobre a doutrina da salvação, os tópicos ou 4 tópicos da doutrina da salvação. Eles são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Irmãos, e me dê o feedback. Pastor, eu não estou falando que eu quero elogio seu, entenda isso. Me dê feedback se está claro, né? É um material que eu fiz para um outro grupo de pessoas, estou usando aqui, então eu quero saber se está claro a aula. Então, se você está entendendo, ok? Se para você está muito simples, se para você está num nível bom, ou seja, você está ouvindo de fato informações que você nunca ouviu, que você talvez ou tenha esquecido, e algo que está realmente te fazendo aprender, conhecer mais. Ok? Essa é a minha intenção. Então eu te falei, não é elogio, eu quero o feedback seu, o retorno. Manda depois pelo WhatsApp, ou pelo Message aqui, ou no Insta também, você que vai assistir aqui pelo Instagram. Ok, queridos? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui o que é mais. Muito bom, estamos aqui, estamos juntos. Amanhã nós temos o dia de oração. Nosso dia de oração começa às 9 horas da manhã. Irmãos, vai passar um tempinho na igreja orando, tá? Dá uma chegadinha lá. A hora que você for no mercado, a hora que você for no açougue, né? Sai 10 minutos antes, passa na igreja, passa lá uns 10, 15 minutinhos orando, falando com Deus. Depois vai fazer o que você tem para fazer. À tarde vamos estar lá também até às 6 horas da tarde. Nós não vamos abrir à noite, naturalmente, ok? E começamos hoje um novo momento da igreja, uma nova intenção, que é a palavras do Mestre Jesus. Todos os dias ao meio-dia, uma palavra de Jesus ao nosso coração e um tempo de oração, ok? Para você poder meditar e refletir.
Quero também agora, né, isso nós conversamos no conselho, foi uma ideia, deixa eu ver de quem foi a ideia aqui, porque eu estou dando nome para todo mundo, né? Deixa eu dar um nome aqui para quem foi a ideia, que a ideia foi boa. Foi a Kátia, nossa presbítera. Eu gosto de dar um nome, por exemplo, né, todos os dias, quem veio falar comigo, deu a ideia, foi o presbítero Darceu, né? A Roseli falou do estudo, apesar dela não estar mais no conselho, mas é presbítero em disponibilidade. E hoje a Kátia deu uma ideia também, para você ver como o nosso conselho ama você, ama a igreja, está participando, está olhando, pensando no melhor para a igreja, na forma de edificar a igreja. Bom, deixa eu dar a ideia da Kátia aqui, que eu acho que é muito legal, que é um incentivo. Eu quero incentivar você, encorajar você a... todo dia mesmo, quando você terminar a sua devocional, eu sei que você na sua devocional lê um texto bíblico, lê um verso bíblico que toca o teu coração. Então eu quero incentivar todo mundo a todo dia, né? Eu sei que a gente gosta de mandar aqueles postzinhos dizendo bom dia, boa tarde, pode mandar, mas mande um versículo que você leu naquele dia, todo dia. Mande um versículo que você leu, que você meditou, compartilhe na igreja, nos grupos da igreja, né? Isso é muito especial. Eu amei essa ideia, porque vai edificar muito a igreja. Talvez esse versículo que Deus falou com você, usou para falar com você, outra pessoa precisa ouvi-lo. Então eu quero incentivar você a fazer isso. Amanhã eu vou pôr no grupo também, mais uma vez, um incentivo para isso, e vamos ter essa prática, ok, irmãos? Acho que vai ser uma grande bênção, ok? E quarta-feira temos noite de esperança, tempo de oração, tempo de ouvirmos a palavra do nosso Deus. Sábado tem encontro de jovens também, mais um tempo com Deus. E domingo temos o nosso culto online, culto de Páscoa, com participação especial. Este mês agora é o mês de aniversário da nossa igreja. Nós vamos celebrar, mesmo assim meio distantes, mas juntos em espírito e conectados aqui pela internet. Amém? Domingo de Páscoa vai ter surpresa. Pode ter certeza. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Deixa eu encerrar aqui no Insta. Deus abençoe, irmãos, aqui do Instagram. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E você que fica comigo aqui, Deus abençoe a sua vida também poderosamente. Que a graça, que a bondade, o amor de Deus esteja sobre você. Que Deus esteja cuidando do nosso irmão, pastor Sidney, de todos aqueles que estão enfermos. Que Deus esteja tomando estas vidas nos braços, acolhendo e trazendo a cura, a restauração da saúde. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, esta semana, em nome do Senhor Jesus, e que você cresça no conhecimento de Deus. Tenha uma semana abençoada.